Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Agora é o momento da reflexão, de refletirmos na palavra de Deus, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no texto do juiz e profeta Samuel. Livro do juiz Samuel. Nós vamos ler o capítulo 6, primeiro livro de Samuel, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 10 até onde eu parar, amém? 1 Samuel 6, 10 em diante. Assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas com crias, amarraram-nas à carroça e fecharam os bezerros no curral. Também puseram a arca do Senhor sobre a carroça, bem como o cofre com os ratos de ouro e com as imagens dos seus tumores. Então as vacas foram caminhando diretamente em direção a Bet-Semes, seguindo a estrada, andando e berrando, sem se desviarem nem para a direita nem para a esquerda. E os chefes dos filisteus foram seguindo até o território de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo o trigo no vale e se alegraram quando viram a arca. Ao chegarem ao campo de Josué, em Bet-Semes, a carroça parou ali, onde havia uma grande pedra. Cortaram a madeira da carroça e ofereceram as vacas ao Senhor em sacrifício. Então os levitas desceram a arca do Senhor e também o cofre com as joias de ouro que estavam junto a ela e puseram sobre a grande pedra. E no mesmo dia os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e sacrifícios ao Senhor. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, nós te adoramos, te engrandecemos. E nessa manhã queremos, Pai Santo, pregar a Tua palavra, falar do Teu amor, das Tuas grandiosas obras, meu Deus, e ensinar, Pai Santo. Por mais difícil que seja para nós compreendermos, nós queremos ouvir a Tua exortação. Ajuda-nos a ter compromisso contigo e a transportar a Tua presença com responsabilidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, zela a nossa vida, zela a nossa reputação, zela o nosso caráter, meu Deus, para que possamos Te agradar. Livra-nos, meu Deus, de uma vida relapsa, livra-nos, meu Deus, de uma vida de negligência, em nome do Senhor Jesus Cristo. Possamos entender que Tu és um Deus santo, que o Senhor requer das nossas vidas obediência. Obediência quero, não sacrifício. E assim, em nome do Senhor Jesus Cristo, colocando os meus sentidos à Tua inteira disposição, usa como canal da Tua comunicação e abençoe a remanescente cristã Filadélfia. Te pedimos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreendei toda a força do mal e todo espírito contrário à pregação do Evangelho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E assim glorificamos o Pai, o Filho e o Santo Espírito. Amém. O livro do profeta e juiz Samuel foi o último juiz antes de ser instaurada a monarquia em Israel. Existem passagens onde ocorrem grandes manifestações do poder de Deus, sinais miraculosos. Basta de vermos aqui neste exemplo de vaquinhas que haviam dado à luz e tinham bezerros ali ansiosos por mamarem nelas, mas elas, sob a vontade de Deus, abriram patas, ou melhor dizer, não abriram mão de estar amamentando os seus bebezinhos para cumprir, submissas à vontade de Deus. Elas transportaram a arca do Senhor até o local
da Terra Santa, até o território de Israel, para em seguida serem sacrificadas por uma causa. É interessante como a história dessas vaquinhas, a ilustração dessas vaquinhas nos trazem exemplo a nós que somos cristãos nos dias de hoje, se estamos verdadeiramente submissos a andar com a responsabilidade da presença de Deus, visto que a arca representava a presença de Deus, era um símbolo de Deus, sobre as suas vidas, com responsabilidade por aquele caminho, sem se desviar, cumprindo a missão, cumprindo o chamamento, cumprindo a comissão do Senhor de ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Será que nós cristãos estamos empenhados em cumprir aquilo que Deus coloca sobre a nossa vida como responsabilidade? É óbvio que quando vemos a manifestação do Espírito Santo nas igrejas, principalmente nas igrejas neopentecostais, vemos as pessoas se manifestarem ali com alegria. Eu estou aqui para julgar as suas atividades. As pessoas às vezes até extravasam fazendo jatinho, dançando lá uma dança do canela de fogo, do cortador de cana, e rola no chão, faz jatinho e pula. Né? Imagina se der um pisão, né? Às vezes cada obreiro grandão, né? Pisar no pezinho de uma criança ali. Eu fico imaginando algumas coisas um tanto que drásticas ou catastróficas, quando alguns cristãos se entregam muito a esta emoção que o Espírito Santo nos fornece. Eu fiz questão de enfatizar na introdução deste culto que o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas. Nós não podemos defini-lo, porque a nossa mente é limitada, e sendo limitada, jamais será capaz de descrever racionalmente o que transcende as limitações da nossa mente. Mas nós podemos senti-lo e percebê-lo em nossas vidas. E o apóstolo Paulo, para ensinar a igreja de Corinto acerca da manifestação dos dons espirituais, ele disse que há uma necessidade de nós compreendermos para crer e crer para compreender. Há uma necessidade de colocarmos a razão na frente da emoção que o Espírito Santo nos proporciona, pois o Espírito Santo vem para cumprir a palavra. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu vim para cumprir as Escrituras. Quem inspirou as Escrituras? O Espírito do Deus Altíssimo, o Espírito dele mesmo. Ele veio para cumprir Isaías 61, tanto é que ele disse: o Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Então há uma necessidade de nós sairmos da fase da meninice e sermos adultos em Cristo Jesus. E sendo adultos em Cristo Jesus, não cabe passarmos anos e até décadas em meninice da vida espiritual. Amém. O cara saiu das drogas, saiu de uma vida de pecado, né, aceitou o Senhor Jesus Cristo, ele se emociona, ele não sabe como realmente definir. Mas conforme vamos andando, amadurecendo, caminhando com Cristo, tropeçando no pecado e sendo levantado pelo Espírito Santo, há uma necessidade de amadurecermos. E ao olharmos a submissão destas vaquinhas aqui, como elas foram procedendo na mesma direção, levadas pelo Espírito Santo, porque o Deus Altíssimo se revelou aos magos, aos adivinhos nas cidades dos filisteus, e a revelação que foi dada a eles foi o procedimento que foi feito aqui no capítulo 6, do versículo 10 em diante. Você notou bem o que eu acabei de dizer? Que o Espírito Santo usa os magos, usa os astrônomos, usa os encantadores, os adivinhadores, né? Vamos adentrar um pouco a história de Israel para comprovar. Veja lá no passado, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quem disse isso? Um mago, um bruxo contratado, que era contratado sim, um bruxo mercenário para fazer encantamentos, lançar pragas e rogar pragas e encantamentos para destruir a vida das pessoas, que assim ele recebia uma grande comissão. Ele era um bruxo mercenário e ele foi usado pelo Espírito de Deus para abençoar o povo de Deus. Então o Pai dos Espíritos, que é o Deus Altíssimo,
usa quem Ele quiser. Ele é soberano para movimentar as suas criaturas no grande tabuleiro de xadrez, conforme o seu propósito santo e irrevogável. O que Ele determina lá no céu, como diz o Salmo 147, tem que ser cumprido. Quando Ele diz, começa um novo tempo, começa uma nova fase, como essa que o Brasil vai entrar, entrou neste ano de 2019, o Brasil assim vai entrar porque Deus determinou lá em cima. O mundo está se transformando. Uma nova chance, uma nova era de compreensão da verdade está se iniciando a partir deste ano. Já se iniciou alguns anos atrás, há uns 4 anos atrás. Mas agora nós, Brasil, entramos nesse trem, nesse novo caminho, nessa nova viagem, e temos que viver esse tempo que Deus estabelece para as nossas vidas. Amém? Então o Pai dos Espíritos, Ele atua da forma que Ele quer, da forma que Ele bem entende. E como vemos aqui no texto que nós lemos, a arca do concerto foi transportada pelas vaquinhas, e as vaquinhas pelo caminho, se dirigindo da cidade dos filisteus para Bet-Semes, não se desviou, e assim cumpriu a vontade de Deus. Vemos que a arca de Deus havia sido tomada pelos filisteus na terrível batalha em Ebenezer. Vemos que a arca do concerto foi usada por Ofni e Finéias como uma espécie de talismã. Ou seja, eles estavam perdendo a guerra para os filisteus, o exército de Israel, e Ofni e Finéias, que estavam em pecados, sacerdotes, filhos de Eli, que estavam em pecado, tiveram uma ideia maravilhosa, né? O exército sem a santificação, o povo sem contrição, uma apostasia terrível, ídolos e deuses estavam infestados, um sincretismo religioso terrível sobre Israel. A gente viu isso aqui no domingo retrasado, né? Quando Samuel promove uma grande reforma religiosa, leva o povo à contrição e assim eles alcançam por arrependimento, a restituição. O povo estava em apostasia e tentaram enfrentar os filisteus para manter as suas terras em pecado, né? E Ofni e Finéias, como eu disse, tiveram aquela ideia maravilhosa: vamos trazer a arca e assim nós derrotaremos os nossos inimigos. Com terrível ideia. Levaram a arca do concerto, deram uma grande grita de vitória, os filisteus se assustaram a princípio, mas Deus permitiu que a sua nação Israel perdesse a guerra. E quando eles perdem a guerra, muitos podem pensar, como Deus envia o seu povo para a guerra e permite que o seu povo seja envergonhado, né? Porque a arca foi capturada e levada pelos filisteus para as cidades dos filisteus. Em especial, aqui a primeira cidade ao qual ela foi levada foi a cidade de Asdod. E foi levada e colocada como um troféu de guerra dentro do templo do deus Dagon, o pai de Baal, na mitologia cananeia. Ele foi levado para dentro, a arca do Senhor, que representa a presença do Senhor, foi colocada lá como uma espécie de troféu de guerra para veneração e exaltação a Dagon, pois Dagon, segundo a narrativa dos filisteus, foi ele, o nosso Deus Dagon, que nos deu vitória sobre o Deus de Israel e sobre o exército de Israel. E como é interessante nós notarmos que Deus não precisa de um exército para derrotar os filisteus. Deus não precisa de nenhuma estratégia militar do general Mourão ou de qualquer outro general, nem daquele cão bravo que é o general norte-americano. Não que eu tenha nada contra o meu querido vice-presidente general Mourão, né? Eu gosto muito, respeito os militares, né? Por maior que seja o estrategista de guerra, por maior que seja tecnologicamente a tecnologia de guerra, o nosso Deus não precisa de nada disso para vencer uma guerra. Por isso que ele é chamado do Senhor dos Exércitos. Note na Bíblia que o nosso Deus nem sai do trono, ele dá ordem e as tropas celestiais prevalecem sobre o exército do grande dragão. Veja Apocalipse 12. Ele dá ordem lá de cima e os anjos prevalecem. Imagine um Deus que estrala os dedos. Nosso Deus é espírito, importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ele dá ordem do seu trono e as coisas acontecem. Por quê? Ao nosso Deus tudo é possível.
Então, como eu disse, a arca foi levada para o templo de Dagon e colocada bem próximo como um troféu de guerra para a glória de Dagon, né? O deus do trigo, o deus metade homem, metade peixe, deus da prosperidade, né? E vemos que no dia seguinte os magos, os adivinhos, os sacerdotes de Dagon entraram lá no templo e veja a estátua de Dagon curvada, deitada, debruçada, como se fosse uma pessoa adorando a arca do concerto que representava a presença do Deus Altíssimo. Os sacerdotes assustados, né? Como é que faz para derrubar uma estátua tão pesada? Com certeza um só não poderia erguer aquela estátua, né? Foram necessários 2 homens, ou talvez mais homens, para erguer novamente aquela estátua. Isso mostra algo que vem a ser comprovado na palavra de Deus, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, Filho do Deus Altíssimo, é o mediador. Então nenhuma estátua e nenhum homem que já morreu pode ser mediador, porque estátua tem boca esculpida, mas não fala, tem ouvido esculpido, mas não fala, tem mão esculpida, mas a mão não age, né? Veja que ele precisou que os homens erguessem Dagon novamente para que ele voltasse à sua posição de adoração, né? Veja o que é a cegueira espiritual. Veja que no dia seguinte a estátua de Dagon estava curvada, sem a cabeça, sem as mãos e sem os pés, com certeza, né? Que alguns acreditam que a estátua de Dagon era um deus metade homem, metade peixe, né? Depois eu conto a história de Jonas, não vai ter tempo aqui. Por que Jonas foi tão bem aceito pelos assírios, né? Alguns falam que era o deus do trigo, né? Então veja, as mãos e a cabeça de Dagon decepadas, da estátua, foram decepadas pelo nosso Deus Altíssimo. Era muito comum que os prisioneiros de guerra, quando assim capturados, para serem envergonhados e que jamais pudessem se levantar novamente numa rebelião, num motim, ou seja, eram submetidos, né, pela castração, pela amputação das mãos, dos artérios, dos pés, e quando queria se dizimar um exército para que nunca mais aquela nação se levantasse, pudesse motinar novamente, eram decepadas as cabeças. Os generais andavam, quando venciam o exército derrotado, pisavam nas cabeças. Por isso que nosso Senhor Jesus Cristo, quando voltar na sua poderosa glória, ele vai pisar sobre a cabeça dos inimigos, vai colocar os inimigos como estrado dos seus pés, porque ele é o Senhor da guerra. Assim serão as características do terrível dia do Senhor e da grande batalha que ocorrerá em Megiddo. O Senhor pisará a cabeça dos inimigos, né? Então veja que Dagon pensou, o povo dos filisteus pensaram que Javé havia sido derrotado e colocaram ele como troféu. Muito pelo contrário, o nosso Deus Altíssimo, dentro da casa do inimigo, amputou as mãos, amputou a cabeça do inimigo para que ele nunca mais se levantasse. Não foi só a mão para estabelecer a vergonha. A vergonha foi cortar a cabeça. Quando você queria derrotar o inimigo para sempre, corta a cabeça. Quer entender isso mais a fundo? Veja a história de Davi e Golias. Davi profetizou. E quando ele vai para cima do gigante, o que ele fala? Eu é que vou cortar a sua cabeça. E a sua carne vai servir de comer. Ó, profetizou e foi para cima do gigante. Não perdeu tempo. Já deu-lhe uma pedrada ali. O gigante tinha um capacete de bronze, né? Com somente a abertura dos olhos. Davi mirou e a pedra foi certeira, bem aqui, ó, na fronte, em cima do pau do nariz, ó. O gigante caiu e Davi não perdeu tempo. O que ele fez? Cortou a cabeça do gigante. Você não vai se levantar nunca mais para afrontar o exército de Deus, né? Então a vitória tem que ser bem feita. Então veja o que Deus está fazendo aqui. O nosso Deus Altíssimo faz o seu exército de Israel ser envergonhado, faz a sua casa ser envergonhada, para que se arrependesse, para que começasse a buscar a origem do pecado. Onde foi que nós erramos? Por que a presença de Deus não foi conosco na batalha? Deus queria que o seu exército chegasse à compreensão. Onde nós erramos? Por que o Senhor não está conosco?
O Senhor está triste conosco? Temos desobedecido por acaso a lei do Senhor? Eles não fizeram essa reflexão. Né? Eles vão fazer lá no capítulo 7, como nós vimos na mensagem retrasada, né? Com Samuel. Samuel vai levar o povo a um avivamento, né? Ao arrependimento, ao avivamento e à restituição. E o nosso Deus também quis trabalhar com os filisteus. Existiam 5 grandes cidades dos filisteus: Gate, Gaza, Ecrom, Ascalon e Asdod. Em especial a cidade de Asdod já começou a sentir quem era o maior Deus de todos. O maior Deus para eles era Dagon, o pai de Baal e de todo um panteão de outros demônios, né? Que eram cultuados em forma de estátua. Né? E o nosso Deus envergonhou o maior Deus deles ali dentro da casa deles, e eles não perceberam. Não é horrível perder dentro de casa, né? Eu não sou fanático por futebol, mas quando o Brasil perdeu de 7-1, né, para a Alemanha, é algo terrível perder dentro de casa, né? A frustração para as crianças que cortam o cabelo igual do Neymar, né? Corta o cabelo igual do Neymar, vai com a camisa do Neymar e perde dentro de casa, é horrível, né? Perder dentro de casa, ser tomado dentro de casa, é uma vergonha terrível. E os filisteus passaram por essa vergonha, os sacerdotes passaram essa vergonha. Mas o mais terrível é que, veja aí no capítulo 5, do 6 em diante aí, ó, Deus começou a afetar os habitantes daquela terra. Se os sacerdotes fossem conscientes disso, pensavam, se Dagon não pôde se defender diante da arca, que representa esse Deus de Israel, acho melhor a gente trocar de Deus, hein? Não, eles continuaram na sua resistência, né? Como muitos magos e bruxos nos dias de hoje, né? Uma vez eu vi lá na África, lá, um pastor com uma comunidade cristã e o bruxo tentando lançar praga, encantamento e feitiço. Aí na hora que ele lança a praga contra o pastor, nós não podemos ver com nossos olhos, mas aquilo voltou para ele. Um poder maior voltou para ele, o colocou no chão, ele caiu endemoniado. O pastor foi lá, repreendeu e libertou a pessoa pelo poder do Espírito Santo. Então, os primeiros que haveriam de se converter ali seriam aqueles magos, aqueles adivinhos, aqueles bruxos, sacerdotes de Dagon, mas eles não se arrependeram. Continuaram na sua dureza, porque os cultos a Dagon era uma coisa terrível. Envolviam homossexualismo, lesbianismo, cultos licenciosos, heterossexuais. Ali era uma imundícia os cultos que eram realizados ali. Alguns historiadores acreditam que quando Dagão foi humilhado, quando Sansão foi humilhado num dos templos dos filisteus, ele sofreu abuso sexual. Então foi algo terrível para humilhar Sansão naquela época. Então, nosso Deus começou pelos maiorzinhos. Veja que nosso Deus chama o maior de todos, né? Quem é o maior aí? Chama o líder da gangue e arrebenta com o Deus da gangue, com o líder da gangue, né? Então Deus começa a desferir a peste. Tumores se alastram. Os historiadores, tentando interpretar essa passagem, acreditam que Deus lançou um surto, uma terrível praga de ratos, de peste bubônica, que afetaram os filisteus, e os filisteus foram acometidos com terríveis tumores. E esses tumores trouxeram muita dor e penúria para os filisteus. E algo interessante, diante de todas essas situações, os sacerdotes que já haviam percebido que havia ocorrido, né? Que doença é essa? Porque foram os problemas da doença, da enfermidade afetando a cidade, foram levados para os bruxos, para os xamãs. E aí, consegue alguma solução, faz um encantamento, faz uma poção mágica, com ervas, com planta, invoca os espíritos aí para ministrar saúde para o nosso povo. Nosso povo está morrendo, uma epidemia de peste, bulbões têm surgido na pele, hemorroida, o povo está terrível. Nossa cidade está fedendo, os cadáveres já estão sendo lançados à rua. Nossas cidades, que eram tão poderosas, estão fedendo. Né? E eles não conseguiam achar solução. Mas como eles perceberam que isso era obra do Deus Altíssimo, eles tentaram, vamos deslocar a arca do Senhor para Gade? Quando mandaram para a segunda cidade-estado dos filisteus, Gate, a mesma ocorrência. Tumores, veja aí no versículo 5:9.
Mas depois que levaram para lá, a mão do Senhor castigou a cidade, causando grande pânico, pois feriu os homens da cidade, desde o menor até o maior, e lhes nasceram tumores. Então veja que as mesmas ocorrências que ocorreram em Asdod, agora ocorriam em Gade. Depois mandaram para Ecrom, e os mesmos acontecimentos. O texto deixa bem claro que vão se reunir os 5 príncipes, os 5 maiorais das 5 cidades-estados dos filisteus. Asdod, Ascalon, Gaza, Gade e Ecrom vão se reunir ali para achar uma solução. E o povo de Ecrom falou, nós não queremos essa arca, manda essa arca embora, manda a presença desse Deus embora. E aí uma reflexão que vem às nossas vidas é muito importante, né? O nosso Deus nos leva às vezes o exército de Israel à derrota e à perda, para que nós possamos fazer uma reflexão da nossa comunhão com Deus, o que está inserido como bagagem na nossa vida e que desagrada a Deus, quer nos levar ao arrependimento, quer levar-nos à santificação e à aproximação dEle, e com aqueles que são do mundo, aqueles que estão contaminados pelas religiões, pelos cultos mundanos, o nosso Deus também quer levar ao arrependimento para que haja o abandono dos deuses estranhos. E o que a gente vê aqui entre os filisteus? O que eles vão fazer? Olha só como eles têm boa memória. Eles sabiam que era a presença de Deus que estava proporcionando os tumores, as doenças, as enfermidades, né? E eles conheciam também a palavra de Deus. Naquela época não existiam tantos livros de história como existem hoje, mas existia uma história oral que era passada de pai para filho, e eram contadas e recontadas, né? E uma história que os sacerdotes sabiam, por muitos documentos que possuíam, era a manifestação do Deus Altíssimo na terra do Egito, quando derrotou todas as divindades dos egípcios, né? Veja aí no versículo 6:6. No versículo 6:5. Fazei imagens do vosso Deus em tumores de rato que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Talvez ele alivie o peso da sua mão de cima de vós, e o vosso Deus e da vossa terra, porque endurecereis o coração, como fizeram os egípcios e o faraó, depois do castigo divino, não deixaram ir o povo, que por fim se foi. Note que eles se lembraram da história, né? Se lembraram da palavra, né? O nosso Deus não tem o pecador por inocente. Quantas pessoas enfiadas, introduzidas em tantas seitas ocultas, esotéricas, em tantas religiões abomináveis, às vezes tentam se justificar. Não tem justificativa. Deus não tem o pecador por inocente, né? Às vezes a pessoa está cultuando ídolos, né? Quando ela chegar no último dia, não adianta, não vai ter como se justificar. Ah, não tive oportunidade. Irmãos, é tão fácil encontrar uma igreja evangélica. Só no final dessa avenida aqui do Córrego dos Baixados, a gente encontra 5 denominações evangélicas a gosto e a preferência, né? Então não vai poder surgir na mente de ninguém uma justificativa plausível, coerente, dizendo: eu não tive oportunidade de adorar a Deus e de reconhecê-lo como Senhor da minha vida. Por diversas formas, em diversas oportunidades, o nosso Deus se manifestou às nossas vidas. Então eles se lembravam muito bem da palavra de Deus, do que Deus fez na terra do Egito, como derrotou os deuses e como a nação de Israel saiu de lá triunfante. Foi aí que eles tiveram a atitude, por revelação daqueles magos, daqueles adivinhos, de assim confeccionar esculturas de ouro representando os tumores, com certeza as tripas, né, das hemorroidas que foram postas para fora, né, e dos ratos, que nos traz a indicação de que um surto terrível de peste bubônica infectou todas as 5 cidades-estados dos filisteus. E aí vemos que eles dão a incumbência, né? Veja só como eles estão aqui diante, de certa forma, uma revelação de Deus. No versículo 6:8. Tomai a arca do Senhor, colocai-a na carroça, colocai-a também um cofre ao seu lado com as joias de ouro que devereis oferecer ao Senhor como oferta pela culpa, e assim deixai-a ir.
Veja, oferta pela culpa. Interessante, né? Olha como eles vão preparar uma oferta em dinheiro, em lucro de valor agregado, como forma de reparação. Note que os pecadores mundanos sabem muito bem que possuem culpa no cartório. Sabem muito bem que diante do juiz supremo eles têm a ficha suja e vão ser condenados. Vão ser condenados por isso. Veja no versículo 9, observar então elas subirem em direção ao seu território. Veja aqui ele seleciona 2 animais do sexo feminino, né? 2 vaquinhas que estavam com as suas tetinhas, com certeza, cheias de leite, estavam amamentando. É muito difícil separar uma vaca do seu bezerro, principalmente quando o bezerro é novinho, né? O bezerro tem a hora certinha. Tanto é que uma vez meu padrinho estava contando, né? Ele não consegue ordenhar o leite da vaca se primeiro o bezerrinho não for lá e mamar, tirar a parte dele. Senão a vaquinha não deixa, né, ordenhar o leite, né? Primeiro é o seu bebê, primeiro é o seu bezerrinho, né? Então veja aqui que eles disseram, então nós vamos separar esses bezerrinhos, colocá-los nos currais, e as vaquinhas vão transportar a carroça contendo as esculturas de ouro dos ratos e das hemorroidas esculpidas em ouro. Se as vaquinhas forem pelo caminho sem desviar e sem tentar retornar para os bezerrinhos, para amamentar os bezerros, realmente é Deus que está fazendo a obra. Olha só, Deus já está fazendo a obra faz tempo. E os caras endurecendo o coração, né? Lembra de Mateus capítulo 12? Deus fala de diversas formas. Deus está realizando sinais. Isaías 61 nos diz que Ele dará liberdade aos cativos, visão aos cegos. O Senhor Jesus curou centenas, milhares de cegos. João fala que muitos milagres ocorreram, mas não deu para descrever no Evangelho de João. Muitos milhares de livros não seriam possíveis para descrever os sinais. Cegos haveriam de ver, mas os fariseus, os saduceus, resistiram à voz do Espírito. E o Senhor Jesus Cristo disse que aquilo era blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma injúria, uma acusação terrível, uma inverdade, uma mentira terrível contra o Espírito Santo. E pessoas conscientes da obra do Espírito Santo, ciente que é o Espírito Santo que está fazendo e resiste a essa obra, isso consiste em blasfêmia contra o Espírito Santo. E não há perdão. Os fariseus, o Senhor Jesus Cristo foi bem claro em dizer que vocês não entram no reino dos céus e não deixam ninguém entrar. Como vocês já são condenados,